dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Charles Henrique Ribeiro, Angélica Oliveira, Valdenir, Deus abençoe. Thalita, Deus abençoe. Dri Lima, Deus abençoe. Abraço para vocês aí no Rio de Janeiro. Paula Dias em Guaxupé, Thalita Martins, Raquel Souza, bom dia, bom dia. Valdenir Casagrande, a graça e a paz do Senhor. Grande abraço aí pro Gleimar, Angélica e a Duda, Charles, Vilcimar e Bianca e família, Deus abençoe, viu? Que bom, vocês já estão aí e eu estou aqui. Glória a Deus, vamos iniciar esse tempo de adoração ao Senhor, enquanto os irmãos vão chegando. Ruth Souza e o pessoal da Palmeia, Roberto Lima, Deus abençoe, Raquel, Gerson e família, Sirlene Posidônio, inesquecível, beijo pra você. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Abraço Jane Navarro, Larissa Martins, Edna Souza, Janete Ribeiro, Cristiane, Carmina Aparecida Navarro, Solange Rocha, Lídia Cardoso, Deus abençoe. Querido Paulo Alexandre, Deus abençoe vocês aí, Goiânia. Carlos Júnior, Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, opa! Tu te importas comigo também. Abraço, dona Sara Paz. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Grande abraço para minha irmã Sara Paz, tá assistindo quase todo dia, hein? Hoje eu lembrei de dar um recadinho para ela. Deus abençoe minha irmã Sara, Daniel e Tainara, em nome de Jesus, Deus abençoe. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Abraço Kézia Ribeiro, Bianca Sarzi e família. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Abraço Isabel, Deus abençoe.
abençoe o pessoal de Limeira conosco aí, que Calabanca, Deus abençoe. Tu és tremendo. Aí, irmão William, Deus abençoe. Tu és soberano. É muito importante, amados, a gente relembrar essa canção nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente lembrar que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Senhor, tudo está sob o seu controle, Ele sabe de todas as coisas. E apesar da glória que tem, como diz o cântico, Ele se importa conosco, com a nossa vida. Matheus Ferraz, um abraço, meu vizinho. Ariane Dias, Deus abençoe o pessoal de Cabo Verde, da Igreja Batista, Essência de Deus. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Bom dia, nosso Zé Luiz. Eu não vou me esquecer, não vou me esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou, não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sônia Regina, Enicora, se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe
Aleluia. Bom dia, Odete Leal Bertoldo, Deus abençoe. Gerson Dias de Souza, Raquel, Deus abençoe. Márcio Navarro, Avelar Navarro, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Lembramos da soberania de Deus e a nossa gratidão ao Senhor. Aleluia. Olha só, vamos cantar uma canção especial que fala da nossa unidade em Cristo. Vilma Marci, Deus abençoe. Luiz Antônio Bertoldo, Deus abençoe. Pessoal do ABC Paulista, quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem intrigas e em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão e viver no perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou o amor. Quero te amar, quero amar sem distinção e preconceitos, sem brigas e em perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus que nos ensinou o amor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Aleluia. Coisa linda. Maravilha. Glória a Deus. Ó, um abraço para minha sogra, Dona Emi, aí, ó, fazendo companhia conosco. Tem gente tomando café da manhã e curtindo a nossa live, hein? Olha aí, a Angélica Oliveira tomando café com o Gleimar e família. E mais gente aí, quem tá tomando café aí também, hein? A Mari, Deus abençoe. Mari, a nossa irmã Maria, Júlio, César Ventura, Deus abençoe. A Cristina Anacleto, Deus abençoe, sejam bem-vindos.
começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar, a começar. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Aleluia! Vamos orar, povo de Deus. Nosso querido irmão Valdir e Zéza estão aí também. Deus abençoe vocês, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse domingo, pela tua presença entre nós, pela ação do teu Espírito Santo na vida do teu povo. Obrigado pelo teu sustento, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade do louvor, da adoração, do culto ao teu nome, Pai. Nós reconhecemos que tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. E apesar da glória que tu tens, ó Pai, o Senhor se importa conosco. Obrigado por esse cuidado, por esse amor, porque o Senhor, ó Deus, não abandona os teus filhos. E nós expressamos a ti a nossa gratidão, o nosso louvor nessa manhã, ó Pai. Não há como descrever, como explicar o amor do Senhor, Pai. Mas nós queremos dizer, ó Pai, que é de coração tudo que fizermos aqui. Se as palavras não puderem expressar como é grande a nossa gratidão, que o Senhor receba o nosso louvor, porque é de coração, ó Pai. E também, ó Deus, nós queremos reafirmar o nosso amor pelos nossos irmãos, o chamado, o mandamento do Senhor, que sejamos um, aquilo que nos une, o amor em Cristo Jesus, ó Pai. Que a começar em mim, o Senhor possa quebrar corações nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Para que assim nós possamos viver e manifestar a Tua glória e o Teu poder onde quer que nós estejamos. Derrama a Tua bênção sobre cada família, sobre cada irmão reunido, ó Deus, na sua casa, e cada desafio que porventura exista, que ele seja superado, com a Tua graça, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Glória a Deus, povo, que bom que você está aí. Vamos curtir, vamos acompanhar e vamos compartilhar, tá bom, amados? Nós vamos olhar a palavra de Deus agora. Logo após nós vamos cantar mais, tá bom? Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor nessa manhã. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Wagner Alves, bom dia, meu amado. A graça e a paz do Senhor. O Zias Dias Martins aí. O Zias Martins Dias. Deus abençoe nosso presbítero Zias. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. A canequinha que a Odete gosta tá aqui, viu, Odete? Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco, do verso 1 até o versículo 15, tá certo? E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem, uma reflexão a respeito do privilégio de contribuir. O privilégio de contribuir, a graça de poder contribuir.
Isso é tão interessante, esse texto, né, da palavra de Deus, que vai nos ensinar a respeito exatamente dessa graça, desse privilégio que Deus concede aos seus filhos, né? E nós estamos vivendo um tempo que, entre tantas outras coisas, essa graça, esse privilégio que é concedido para todos os discípulos de Jesus, né, para todos os filhos de Deus, ele se torna ainda mais necessário, né, ainda mais indispensável, é um diferenciador nesse tempo de crise, de sofrimento, de angústia, de tanta dificuldade, né? É importante que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, se deem a conhecer, né, pelo privilégio de contribuir, pela graça de contribuir, né? Então, esse texto que nós vamos ler é um texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? E ele escreve esse texto com um propósito, né, sobretudo esse trecho que nós vamos ler, com o propósito de despertar na igreja de Corinto, né, o desejo de retomar um projeto que eles haviam deixado por terminar, né? Que projeto era esse? Era o projeto em que eles estavam levantando recursos, né? Recursos, fundo, assistência para socorrer os pobres na Judéia, né? Os irmãos da igreja da Judéia estavam passando necessidades, estavam vivendo uma situação de penúria, de pobreza, de escassez. E a igreja de Corinto tinha feito no ano anterior um plano, um projeto de levantar recursos para socorrer aqueles irmãos. Só que eles tinham abandonado esse plano, eles tinham parado no meio do caminho com esse projeto. E o apóstolo Paulo escreve esse texto para encorajar que eles retomem esse projeto. E que não fique só na boa intenção, mas que se concretize em ação prática, né, para que os irmãos da Judéia pudessem ser socorridos, pudessem ser assistidos num momento de profunda necessidade. E ele usa dois exemplos muito importantes para incentivar essa igreja a fazer isso. Ele usa um exemplo da igreja da Macedônia, as igrejas da Macedônia, que estavam fazendo exatamente isso, levantando recursos, levantando donativos, levantando provento para poder socorrer os irmãos da Judéia. E é interessante que essas igrejas da Macedônia estavam passando muitos problemas, muitas dificuldades, como nós vamos ler daqui a pouco. Então ele usa um exemplo, né, dessas igrejas da Macedônia para incentivar os irmãos de Corinto. E mais, ele usa o exemplo de Cristo, né, que sendo rico, né, que deixou a glória e veio assumir a condição humana e fez-se pobre para que nós pudéssemos ser ricos da graça do Senhor. Então nós vamos olhar esse texto para falar hoje sobre o privilégio de contribuir, né? Isso é tão importante, tão necessário para nós nesse tempo em que nós vivemos. A igreja está vivendo uma realidade do sal fora do saleiro, né? A igreja não está fechada mais às quatro portas do templo. A igreja agora está fora, está dentro da sua casa, mas agora ela pode viver de maneira mais profunda, mais intensa, o sal fora do saleiro. Jesus disse que nós somos o sal da terra, né? E nós vamos ter a oportunidade de diluir no meio dessa sociedade, nesse momento, e que nós possamos ter essa influência, esse impacto do sal que preserva, que salga, que dá sabor, né? Que gera vida, né? Então, nós agora estamos vivendo, né, pela imposição da circunstância, nós fomos jogados para fora do templo, por assim dizer, né? E estamos tendo o privilégio de ser sal fora do saleiro, começando dentro da nossa casa e ao redor, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, onde quer que Deus nos permita chegar como influência. Observa só esse texto, que coisa extraordinária. Há três aspectos que eu queria destacar, né, nesse privilégio de contribuir, nessa graça de contribuir. Nós vamos destacar três aspectos: a generosidade, a sinceridade e a igualdade. Observa só o texto, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Até o versículo 2 para começar. Observe o que Paulo diz. Paulo diz: amados irmãos da igreja de Corinto, eu quero que vocês saibam, que vocês tomem conhecimento, que as igrejas da Macedônia, no meio de uma extrema pobreza, eles tiveram
uma grande alegria. Esses dois elementos mistos, né? Uma grande alegria misturado com extrema pobreza, num ambiente de severa tribulação, gerou, não foi murmuração, não foi reclamação, não foi ingratidão, não foi impropérios aos céus, não foi vitimismo, não foi nada disso. O que é que gerou? Essa igreja estava vivendo num ambiente de severa tribulação, mas ela manifestava grande alegria, e no meio de um cenário de extrema pobreza, o que nasceu como fruto desse cenário na vida dos discípulos de Jesus na Macedônia? Rica generosidade. Então isso é muito importante para nós, porque às vezes nós nos fechamos por causa do momento, por causa das circunstâncias, por causa do cenário que nós estamos vivendo, e nós podemos dar desculpa e dizer, não, eu não posso ajudar, eu não posso contribuir, eu não posso ser generoso nesse momento, porque é um momento de extrema tribulação, nós estamos passando escassez. Não, essa igreja não entrou por nenhum dos atalhos que nós normalmente tomamos como desculpa para não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E nessa hora é hora da igreja ser sal, é hora da igreja ser luz. Tá certo? É hora de nós mostrarmos a diferença daquele que segue a Jesus, que é discípulo de Jesus. E as igrejas da Macedônia, no meio de severa tribulação, de extrema pobreza, o que resultou desse cenário no coração de verdadeiros discípulos de Jesus foi, diz a palavra de Deus, grande alegria e riqueza de generosidade. Eles manifestaram extrema generosidade para socorrer os irmãos da Judéia que estavam passando fome, que estavam passando grande necessidade. E o apóstolo Paulo continua, verso 3 e 4, observa o que ele diz sobre esses irmãos. Porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida dos seus bens e até acima disso, pois nos solicitaram com grande insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Olha que testemunho extraordinário o apóstolo Paulo dá para a igreja de Corinto a respeito dos irmãos e das igrejas da Macedônia. Ele diz, esses irmãos contribuíram de livre vontade, não foi obrigado, não foi imposição, não foi nenhum pastor lançando maldição, dizendo que se você não contribuísse, Deus não ia abençoar. Não, eles de livre vontade, um coração aberto, generoso, se dispuseram a contribuir conforme os seus bens e até acima dos seus bens, diz o apóstolo Paulo. E eles solicitaram com insistência para que Paulo deixasse eles participar do privilégio de socorrer os irmãos que estavam passando necessidade lá na Judéia, lá em Jerusalém. Agora, observe, irmãos, que atitude, que postura. Essa postura marcada pela generosidade. E é esta postura que nós esperamos, Deus permita, haja no coração de todos nós como discípulos do Senhor Jesus, nesse momento de grande necessidade, nesse momento de isolamento social, nesse momento de desemprego, nesse momento de escassez financeira, nesse momento onde famílias estão carentes e necessitadas. Nosso desejo é que a resposta da igreja seja essa, né? Uma atitude marcada por profunda, por rica generosidade. Que nós façamos isso de maneira espontânea, não por imposição, não por decreto, não porque alguém está nos obrigando, mas porque nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus como igreja, como as igrejas da Macedônia, estamos sendo movidos a agir com generosidade, porque isso realmente identifica que somos discípulos do Senhor Jesus. Então, esse é um momento muito importante, que nós possamos olhar para esse exemplo das igrejas da Macedônia, que é testemunhado pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 4, que nós lemos até agora, e que nós possamos observar na nossa cidade, em Muzambinho, ontem, na Rádio do Povo, estava lá acontecendo o programa do nosso irmão Wagner Alves, né, e entrevistando o prefeito e outras pessoas, e foi falado, entre outras coisas, da necessidade, né, do nosso hospital, da nossa Santa Casa. O nosso hospital, nossa Santa Casa está precisando de recurso financeiro. Então você, meu irmão, que está me ouvindo, você que tem condições, nem todos têm, mas você que tem condições, você que tem, Deus te abençoou, você tem recurso
você tem provisão, que Deus possa mover você por generosidade e ir abençoar a Santa Casa de Muzambinho, que está preparada, segundo o administrador, para receber até 6 pessoas em situação de emergência grave, não é? Há condição para receber essas pessoas, mas falta instrumentos, falta máscara, falta coisas que estão custando muito caro nos dias de crise. E o hospital precisa de recursos, precisa de dinheiro, de fato, e pessoas que podem. Se você é alguém que pode, você deve ir lá e contribuir, abençoar aquela casa que vai socorrer pessoas, que vai estar pronta para assistir pessoas no momento da necessidade. E também foi falado, amados, sobre movimentos para atender famílias na questão da cesta básica, né? O fórum tem feito um movimento aí, né, para atender famílias, há todo um projeto, há todo um planejamento, há também movimentos de pessoas particulares que está acontecendo para atender, já entregaram 50 cestas, só esse grupo particular, a nossa igreja tem feito, e eu gostaria de chamar a sua atenção para que você observasse se há pessoas na sua família, no seu convívio, na sua vizinhança, que de repente precisam de alguma coisa, e é hora de você ser sal, de você ser luz, de você ser bênção, né? E de não dar desculpa porque nós estamos passando por tribulação, porque nós estamos passando por um momento de escassez. Não, você pode, dentro dos seus bens, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que você pode, segundo aquilo que Deus te abençoou. Assim como as igrejas da Macedônia, né? No meio de severa tribulação, extrema pobreza, eles manifestaram alegria e rica generosidade. Pediram para Paulo, insistiram, nós queremos participar do socorro, da assistência aos santos de Jerusalém. Eu espero em nome de Jesus. Não fazer nada que você não possa, mas dentro daquilo que você pode. Estar atento às situações, às pessoas, da sua comunidade de fé, da sua vizinhança, do seu bairro, pessoas que você pode socorrer. Faça isso, manifeste o poder da igreja, sendo sal, sendo luz nesta hora, né? Manifestando poderosa generosidade no poder do Espírito Santo. Tá bom? Agora, por que eles faziam isso, amados? O verso 5 diz: e não simplesmente fizeram o que esperávamos, diz o apóstolo Paulo, né? Mas primeiramente se deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Quem é que vai atender esse apelo? Quem é que vai entrar nessa convocação da palavra? Aqueles que primeiro se entregam ao Senhor e depois podem se entregar ao próximo. Entende? Porque nós somos naturalmente egoístas, nós somos naturalmente materialistas, né? Nós pensamos só em nós mesmos, essa é a nossa tendência, né? Mas quando nós nos entregamos primeiramente ao Senhor, então tudo mais entra no seu devido lugar. Nós aprendemos a doar, nós aprendemos a socorrer, nós aprendemos a assistir. Deus nos dá a graça de olhar com misericórdia, com compaixão as pessoas que estão à nossa volta. E nós louvamos a Deus porque já temos visto isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós damos graças a Deus pela nossa igreja, que sempre nós temos visto manifestado generosidade na vida de muitos irmãos que contribuem financeiramente, que contribuem com cesta básica, que contribuem com material escolar para crianças em situações quando são pedidos esse socorro. Nós louvamos a Deus por isso e que isso possa se multiplicar. Esse é um tempo que isso deve se multiplicar para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, para a bênção na vida de muitas pessoas, né? E para que nós cumpramos o nosso propósito como igreja, né? Sermos marcados, sermos conhecidos pela generosidade, como foi conhecido as igrejas da Macedônia, que Paulo cita como exemplo para a igreja de Corinto. Tá? E que nós possamos manifestar no meio disso tudo, irmãos, grande alegria, como ele fala aqui, no meio de severa tribulação, extrema pobreza, o que brotou da igreja foi generosidade e grande alegria. Não faça isso murmurando, não faça reclamando, não faça com o coração apertado, não faça com alegria. Porque a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35, diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é aquele que pode dar ao invés de ter que receber. Eu sempre digo lá na igreja para os irmãos, se você pudesse escolher, o que é que você escolheria? Doar sangue ou ter que receber sangue? Se você pudesse escolher, o que é que você escolheria? Não é? Você escolheria doar uma cesta ou ter que receber uma cesta? Se você pudesse escolher, o que é que você escolheria? Visitar alguém em um hospital, agora nós não podemos, obviamente, ou ser visitado por alguém no hospital?
Então, obviamente, a palavra de Deus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber, porque você podendo dar significa que você está em melhor condição do que aquele que precisa receber. Você está sendo abençoado, provido, sustentado pelo Senhor. Então, amados, que Deus permita que nós agarremos o privilégio, a graça de poder contribuir, de poder abençoar, e façamos isso com generosidade, com generosidade. Segunda coisa que Paulo nos mostra, não é só a respeito da generosidade, mas a respeito da sinceridade. Olha que coisa linda, a partir do verso 6, acompanha a leitura comigo, 2 Coríntios 8, verso 6, diz assim: de tal maneira que pedimos a Tito, que assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão da graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação, em amor, que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Amados, que vocês completem o que vocês começaram. Vocês começaram primeiro, diz Paulo aos Coríntios. Vocês, o ano passado, fizeram um projeto, né, de abençoar os irmãos da Judéia com socorro, com provisão, com suprimento, mas vocês pararam. O que aconteceu? Vocês pararam. Retomem o projeto imediatamente. Façam isso. Eu estou pedindo a Tito para ajudar vocês a retomar esse projeto, né? E vocês que se destacam, vocês da igreja de Corinto se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, em dedicação, no amor. Eu quero que vocês se destaquem também nisso, no privilégio de contribuir, de socorrer, de abençoar, de ser resposta na calamidade, de ser resposta no sofrimento. Eu espero que vocês se destaquem nisso e que vocês façam isso não por imposição, não porque eu estou mandando vocês, mas para provar, para demonstrar a sinceridade do amor cristão que vocês carregam. Olha que coisa linda. Para demonstrar a sinceridade do amor, a veracidade do amor, que o nosso amor não é de palavra, que o nosso amor não é teoria, que o nosso amor não é filosofia, que o nosso amor é prático, como o amor que nós recebemos de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus foi prático, foi de uma maneira muito dura, radical, na verdade. Foi marcado por radicalidade. Ele entregou o seu filho. Então, amados, olha que coisa extraordinária. O apóstolo Paulo fala, é para provar a sinceridade do amor de vocês. Eu estou contando o exemplo das igrejas da Macedônia para vocês compararem e provar a sinceridade do amor de vocês, de maneira prática, objetiva, concreta. Irmãos, o privilégio de contribuir num cenário como esse deve ser acompanhado por generosidade e por sinceridade, né? Nós dizemos que amamos a Deus, né? E nós amamos mesmo, e nós temos o privilégio de adorar com cânticos, com oração, nós adoramos a Deus nos nossos cultos, mas nós precisamos demonstrar a sinceridade do nosso amor, como diz o apóstolo Paulo. E ele fala, olha, vocês conhecem o exemplo que eu quero citar. O exemplo de vocês, o exemplo relativo que vocês têm é da igreja da Macedônia, mas o exemplo absoluto que vocês têm, o exemplo absoluto é de Cristo. Observe o versículo de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se tornou pobre por vossa causa, ou por amor de vós, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Paulo diz, o exemplo supremo para vocês nem é a igreja da Macedônia. O exemplo supremo de vocês é Cristo. É Cristo. Porque se a Macedônia, as igrejas da Macedônia são um exemplo relativo, o exemplo da horizontalidade, vocês têm um exemplo da verticalidade, o exemplo supremo, absoluto, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida, que se entregou por amor de vocês, sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza, ou seja, na sua humilhação,
ele se tornando homem, assumindo a condição humana, se tornando servo, vocês pudessem ser enriquecidos da graça, da salvação, do perdão, da reconciliação, né, da comunhão com Deus. Oh, amados, olha que coisa extraordinária. Então, nós somos discípulos de Jesus. É hora de ficar claro a sinceridade do nosso amor como igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a hora do nosso amor se mostrar, mais do que palavras, em ação. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares. Eu vi na internet pessoas na beira das rodovias, né? Pessoas preparando marmitas e outros na beira da rodovia segurando uma placa e outros com as marmitas oferecendo para os caminhoneiros. Olha aí, é hora de mostrarmos verdadeiramente na prática a sinceridade do nosso amor. E você veja, Paulo dá mais uns detalhes importantes. Verso 10. Portanto, esse é o meu conselho. Paulo está dando um conselho. Não é uma imposição, não é uma obrigação. É algo movido de espontaneidade, né, pela ação do Espírito Santo. Esse é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizar seja igualada com o zelo de concluir de acordo com os bens que possuís. Verso 12, porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Então o apóstolo Paulo diz, vocês fizeram um plano, um projeto, concluam o projeto, retomem o projeto. Você que já abençoou tanta gente, você que teve um coração aberto, disposto, socorreu, deu cesta básica, ajudou a comprar remédio, ajudou a abençoar quem precisava de um gás de cozinha, você que socorreu pessoas no momento de necessidade. Agora é hora mais ainda forte e intensa de ter essa disposição, segundo aquilo que você tem e não segundo o que você não tem. Faça conforme o recurso que Deus te deu. Faça segundo a oportunidade que Deus está abrindo para você. Tá certo? Faça de acordo com aquilo que Deus coloca diante das suas mãos, né? E você vai ser bênção para uma pessoa, para uma família, para uma casa, né? Você vai fazer diferença na vida de pessoas. Eu estava ouvindo na rádio ontem, no sábado, no programa do nosso irmão Wagner, as pessoas que estão fazendo esse movimento particular, sem ser o da prefeitura, sem ser o do fórum, dizendo que nós já entregamos 50 cestas básicas e nós não estamos dando conta da necessidade, quanta gente está precisando, quantas empregadas domésticas sem receber o salário, quantos autônomos, pedreiros e outros sem receber o salário, um servente de pedreiro, pessoas que perderam o seu emprego, pessoas que têm que comprar medicamentos dentro da casa, pessoas que têm pessoas doentes que precisam de medicamento de uso contínuo. Então, amados, esse é o momento. Esse é o momento da igreja, esse é o momento do povo de Deus. Né? Nós que cremos que estamos guardados, que estamos protegidos, nós que confiamos no Senhor, nós que podemos derramar diante dele nossa ansiedade, nossa angústia e sabemos que somos ouvidos pelo Senhor, é hora de nós sermos bênção na vida daqueles que nos cercam. Tá? De que maneira? Agarrando o privilégio de contribuir, a graça de contribuir, fazendo isso com generosidade, fazendo isso com sinceridade, ou seja, mostrando a veracidade desse amor que nós confessamos com a nossa boca e que temos no nosso coração. Nós temos uma canção na igreja muito linda que fala assim, eu quero te servir, eu quero te obedecer, né? E ele fala assim, cada vez que eu abrir a minha boca, eu quero ser a tua voz, eu quero ser os teus olhos, eu quero ser os teus pés, eu quero ser as tuas mãos, onde eu for, que sejam os teus olhos, sejam as tuas mãos, sejam os teus pés. É isso mesmo, é isso que nós queremos ser Jesus, num cenário de grande turbulência, tempestade, privação, tribulação, que nós possamos agarrar a graça de contribuir, o privilégio de contribuir, certo? Com profunda generosidade, né? E com genuína sinceridade, conforme o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto. E em último lugar, eu queria destacar outro aspecto que o apóstolo Paulo mostra, é a igualdade. O propósito de tudo é a igualdade. Observe, verso 13, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 13, ele diz, entretanto, o nosso desejo não é que os outros sejam aliviados, enquanto sejam vós sobrecarregados, mas que haja
justo equilíbrio, que haja igualdade, igualdade. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de igual modo a abundância deles venha suprir a vossa privação, e assim haja igualdade. Igualdade. Como está escrito, citando Êxodo, capítulo 16, verso 18, olha aí, versículo 15, 2 Coríntios 8,15, como está escrito, quem muito havia colhido, não o fez com excesso, para que em nada faltasse a quem pouco recolhera. Para que não sobre para quem tem muito, para que não falte para quem tem pouco. O apóstolo Paulo diz, o princípio é o princípio da igualdade, para que haja igualdade, para que você não tenha a sua despensa empanturrada de coisa, né? E os outros passando necessidade. Você veja que situação nós vimos pela internet em muitos mercados fora daqui, eu espero que aqui não, mas fora daqui, as pessoas enchiam os seus carrinhos e deixavam outras pessoas sem provimento. Então você veja que cenário, que situação horrenda. Não pensando que outras pessoas também precisam comer, também precisam do arroz, do feijão, precisam do papel higiênico, né? Precisam de tantas outras coisas. Então você veja que situação. Nós precisamos pensar que nesse momento as marcas que devem sobressair na vida da igreja, além da confiança, além da perseverança, além da oração, né? além do louvor, são as marcas, né? da generosidade, da sinceridade desse amor cristão, né? da promoção da igualdade. Eu quero ter certeza de que eu tenho para comer e meu vizinho tenha também. Eu quero ter certeza de que eu tenho aquilo que é necessário na minha casa, que meu irmão em Cristo tenha também. Certo? Então o apóstolo Paulo fala, não é para colocar peso sobre vocês enquanto coloca alívio sobre os outros. Não, é porque enquanto você tem com fartura, que o seu irmão não passe necessidade, que o seu irmão não passe fome, que o seu irmão não fique na penúria, mas que você reparta, que você compartilhe, que você aprenda a ser generoso, socorra o seu irmão ou o seu próximo, tá certo? Para que haja igualdade, para que a gente possa dizer, para a honra e glória do Senhor, na cidade de Muzambinho, ninguém ficou sem comida. Todo mundo tinha o pão de cada dia, todo mundo teve aquilo que era básico, aquilo que é necessário, né? Então eu lembro que nós tivemos uma crise há um tempo atrás, os irmãos lembram, na greve dos caminhoneiros, né? E nós tivemos um grave problema de abastecimento do combustível e nós ficamos um tempo com uma escassez muito grande de combustível. Eu lembro que uma certa ocasião minha esposa foi abastecer e pegamos aquelas filas enormes, os irmãos lembram, né? Começava aqui no posto na entrada da cidade, ia até quase lá na casa do pastor Nilson, lá perto do Paço Municipal, a referência, né? A Praça Pedro de Alcântara. Então você imagina o tamanho da fila, e dali começava outro para outro posto de gasolina. E a minha esposa foi à noite abastecer, o nosso carro acabou a gasolina na hora de chegar no posto, teve que empurrar para chegar até a bomba. E aí, quando ela retornou para casa, eu perguntei, e aí, você encheu o tanque? Ela falou, não enchi, coloquei metade. Eu falei, por que você colocou metade? Ela falou, não, tem um monte de gente para abastecer também. Então, exatamente, precisa pensar que há outras pessoas que precisam também. Essa hora é a hora de nós vencermos o egoísmo, né? O nosso egoísmo que grita, que fala mais alto nessa hora. Nós precisamos não só contribuir, mas também pensar que outras pessoas precisam comprar, que outras pessoas precisam alimentar, que outras pessoas precisam de provimento para sua casa, para os seus filhos. Outras pessoas têm filhos, outras pessoas têm pai e mãe idosa dentro de casa. Então, amados, essa é a hora da igreja. Essa é a hora da igreja. Né? É a hora da igreja orar, é a hora da igreja louvar, adorar, perseverar, mas é a hora da igreja agarrar a graça, o privilégio de contribuir. Né? O apóstolo Paulo chama isso de graça, favor imerecido, é um privilégio que Deus colocou na vida da igreja. E ele cita dois exemplos para a igreja de Corinto. O exemplo das igrejas da Macedônia e o exemplo supremo de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Ele diz, vocês precisam agarrar essa oportunidade, vocês precisam retomar o projeto que vocês começaram no ano passado. É hora de vocês não só terem isso como uma disposição interior, mas precisa se tornar prática, concreta, né? Como igreja de Cristo.
Isso deve estar marcado pela generosidade, isso deve estar marcado pela sinceridade, isso deve estar marcado pela busca da igualdade, para que ninguém fique abandonado, sem suprimento, sem provisão. Amados, eu quero reafirmar o que foi falado na rádio no sábado, tá bom? O hospital da nossa cidade, a Santa Casa, tem tudo aquilo que tem sido necessário para socorrer pessoas dentro do seu porte, mas ele está precisando de pessoas que vão apoiar financeiramente para a compra de certos equipamentos que estão muito caros e não estão sendo acessíveis. As máscaras, as luvas, os aventais descartáveis para proteger as pessoas que trabalham no hospital, os médicos, os enfermeiros, muitos desses nossos irmãos em Cristo que estão lá se expondo, que estão lá na frente de batalha para salvar vidas, para abençoar, para socorrer pessoas. E a gente precisa lembrar, irmãos, que isso não é só por causa da pandemia ou do coronavírus. Porque mesmo com essa situação, as outras coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam precisando do hospital. Então nós precisamos dar a nossa contribuição, você que tem provisão financeira, você que foi abençoado por Deus, que tem recurso. Deus está falando com você hoje. Deus colocou isso na sua mão por um propósito, por um motivo, para que seja bênção na sua vida, na sua família, e para que você possa ser bênção na nossa cidade, para que você possa ser bênção no hospital. Vá procurar lá os irmãos que cuidam lá do hospital, aquele conjunto que administra, e diga, olha, eu quero abençoar, eu quero contribuir financeiramente para que o nosso hospital esteja preparado e não haja nenhum tipo de situação que fuja do controle. Para a honra e glória do Senhor, nós até agora não temos nenhum caso confirmado, nem suspeito de coronavírus na nossa cidade. Glória a Deus, agradecemos por isso, e que se houver qualquer situação, nós temos condição de socorrer as pessoas da nossa cidade, tá certo? As cestas básicas estão acontecendo, o fórum está promovendo junto com a prefeitura socorro de cestas básicas. Há um grupo particular, né, feito por empresários aqui de Muzambique socorrendo pessoas. A nossa igreja faz, outras igrejas estão fazendo, a igreja católica, as igrejas evangélicas. Esteja atento, participe, contribua e faça isso particularmente socorrendo também pessoas que você sabe, que você conhece. Tá bom? Esta é a hora da igreja. Esta é a hora do sal e da luz realmente mostrar que salga e que brilha para a honra e glória do Senhor. Essa é a hora de nós mostrarmos que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Amém? Olha, agarre a graça, agarre o privilégio de poder contribuir. Faça isso com generosidade, faça isso demonstrando a verdadeira sinceridade do amor cristão. Faça isso buscando a igualdade, para que no nosso meio ninguém passe necessidade. Como diz o relato de Lucas lá em Atos, entre eles não havia nenhum necessitado. Né? Era o testemunho da igreja primitiva. Né? Entre eles não havia nenhum necessitado. Estava todo mundo suprido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Vamos pedir que o Senhor fale ao coração de todos nós e que nos mova na direção da sua vontade. Não por constrangimento, mas pela ação do Espírito Santo em nós, no poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, escreveu à igreja de Corinto, convocando, animando, encorajando para que eles retomassem o projeto de levantar sustento, levantar provisão, levantar socorro para os pobres que estavam na Judéia, em Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor dirigiu o apóstolo Paulo para usar o exemplo das igrejas da Macedônia e também para usar o exemplo supremo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tudo isso possa cair fundo no nosso coração, ó Pai, e que nessa crise nós sejamos sal e luz nas Tuas mãos. Deus, continua abençoando a nossa cidade de Muzambique, continua abençoando o nosso prefeito, as nossas autoridades, ó Pai. Continua abençoando, Pai, aquele grupo de pessoas que se reuniram, ó Pai, como voluntários para trabalhar, ó Deus, na entrada da cidade, os militares, os nossos irmãos da área de saúde, aqueles que estão fazendo entregas de alimento e outras coisas mais para os supermercados e tudo mais. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as famílias, pedimos a Tua bênção para as igrejas, pedimos que o Senhor guarde os idosos, guarde as nossas gestantes, as crianças, as pessoas com situação de saúde delicada. Colocamos nas Tuas mãos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, cada uma destas realidades. Pedimos as Tuas bênçãos para o nosso governador,
que está baixando um novo decreto no estado de calamidade pública do estado. Pedimos sabedoria em nome de Jesus para o presidente da República, para o ministro da Saúde, todos, ó Pai, as autoridades que tenham a tua graça, a tua sabedoria. E que o Senhor possa usar a nossa vida como igreja para ser bênção, para ser resposta onde o Senhor tem nos colocado, para socorrer o necessitado à nossa volta, começando na nossa casa, na nossa família, olhando nossos vizinhos, olhando o nosso bairro, olhando os irmãos da igreja, olhando aqueles que fazem parte da nossa cidade, Pai. E cada um na cidade onde mora, Pai. Eu quero também apresentar ao Senhor de maneira especial os pedidos da nossa irmã Isabel Navarro, que ora pela família, pelo Osias Navarro e também por outros membros da família que estão passando necessidade de saúde. Põe a tua mão sobre eles em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, dá-lhes a graça da cura, da completa restauração nesse tempo de crise. Abençoa também a Thalita, irmã da Tainara, que está, ó Deus, se recuperando, que a tua mão misericordiosa esteja sobre ela e sobre todo qualquer outro irmão nosso que pediu oração. Que o Senhor estenda a tua mão sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com outras situações, aqueles que estão infectados, a tua mão abençoando, Deus dando graça, recuperando, dando livramento e dirigindo os médicos para que haja cura, haja restauração, haja salvação de vidas em nome do Senhor Jesus. Nós oramos entregando cada pedido, cada situação, cada família, seja na situação profissional, seja na situação de saúde, seja em qualquer outra situação, nós estamos deixando nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, os teus milagres, ó Pai, e que o Senhor possa usar a nossa vida para ser bênção na vida daqueles que precisam. Nós oramos agradecendo porque o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos dando provisão, o Senhor está nos dando a condição de estarmos bem. Louvado seja o teu nome. Recebe, Deus, a nossa oração e manifesta a tua graça e o teu poder em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém, amém. Aleluia, povo de Deus, que maravilha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que está o horário, porque não estava subindo aqui. E a minha amada já colocou aqui o horário para mim, eu não vi. Agora eu vi. Nós vamos encerrar com uma canção especial. Irmã Vera, Deus abençoe a Vera. O Marcelo, a Andréia, Deus abençoe. Quem mais aí? Cristiane Sais, do ABC Paulista, Deus abençoe. A Lenira e o Paulinho aqui, Deus abençoe. Abraço para a tia Ivanite, o Alziro, a Késia, a Lucelena, toda a família, o Nelsinho, Deus abençoe vocês, a Ariane, o nosso querido doutor Caio Marcelo, Deus abençoe você, querido, a esposa, a família, em nome de Jesus, Fernanda Alex, Deus abençoe o doutor Caio, médico lá do ABC Paulista também, Deus guarde, viu, doutor Caio, em nome de Jesus, sua vida e todos os seus colegas aí que estão nesse enfrentamento, Jair, Isaura, Ionice, Deus abençoe. E Deus continue usando poderosamente a vida do Dr. Marcelo e tantos outros aí que estão colocando a sua vida para salvar pessoas, né? Deus abençoe Mari, a nossa irmã Maria, viu? Deus continue usando aqueles que estão na frente de batalha, em nome de Jesus. Dri Lima, Deus abençoe você no Rio de Janeiro, a nossa irmã Blenda, nosso irmão Beto, Deus abençoe vocês. Essa canção combina perfeitamente com o que nós acabamos de compartilhar com vocês, amados. Olha só. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e o amar, irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior, o amor é maior. E em Jesus, eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu
pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. Amor, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: em Jesus eu amo você. Aleluia, glória a Deus. O amor é dom de Deus, para sempre eu vou dizer: em Jesus eu amo você. Esse é o nosso chamado. Eu quero ser uma bênção para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um domingo abençoado para você, em nome de Jesus. Se você pode ficar em casa, glória a Deus, fique. Se você não pode, por motivos de força maior, por motivos profissionais, que Deus abençoe, guarde, proteja você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique atento, às 19h30 nós teremos a transmissão do nosso culto, tá bom? Espero que você marque aí na sua agenda, esteja conosco, para a gente poder cultuar a Deus junto às 19h30, tá bom? Beijão no teu coração e lembre-se, agarre o privilégio de contribuir, tá bom? Agarre, é uma graça que Deus está dando para você. A palavra do Senhor diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus abençoe você, em nome de Jesus.